Fala aí, ô meu ousado. Vamos para mais um capítulo e chegamos no capítulo 2 agora. Quero ir compartilhando com vocês. Não quero ler todo o livro para vocês, né? E nem vou compartilhar todos os pontos, mas aqueles que mais me tocaram e também que podem despertar o interesse de você ir buscar esse livro, tá bom? Vamos então para o capítulo 2 de Homens Ousados. E nesse capítulo 2 ele vai falar que homens ousados seguem a Deus. E começa com a história de um surfista que se converteu ao Evangelho e casou-se e virou um missionário. E foi fazer missões lá no Peru. Desacreditado, um homem com uma grande sede de Deus, sede de anunciar tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Então, pega um surfista jovem e cheio de Deus e cheio de vontade de compartilhar aquela mudança que teve na vida dele. Então ele vai para o Peru e lá ele começa missões. E ele tinha que fazer pagamentos para guerrilheiros lá para poder continuar com a instituição que ele tinha lá, que acolhia também crianças, além de pregar o evangelho, acolhia crianças. E nesse tempo, eles estavam esperando, sempre chegava uma correspondência com dinheiro para ele fazer esses pagamentos e comprar suprimentos também, né, pro dia a dia ali da instituição. E um dia não chegou essa correspondência. E os guerrilheiros, eles já estavam já de atrás dele e querendo matar ele. Durante esse tempo que não chegou a correspondência, ele ficou esperando na cidade. Vou ficar esperando esperando nos correios até essa correspondência chegar. No fim da tarde não chegou a correspondência para ele. Ele volta então para a instituição de caridade e ele volta para essa instituição de caridade e o pessoal que trabalhava lá ficou assim bem espantado por ele estar vivo ainda. Perguntaram, né, com uma admiração: o senhor ainda está vivo? E eu bem, estava esperando correspondência. Os guerrilheiros estavam até agora aqui esperando o senhor, mas ficaram impacientes e desistiram. E eles então vão embora e voltam só na outra semana, quando ele tinha o dinheiro. E o que ele nos passa para finalizar essa história é que homens ousados não dão ouvidos a conversas negativas. Eles são homens ousados. Então, mesmo naquela situação que ele sabia que se ele não pagasse, ele iria morrer, né? Mesmo naquela situação, ele não desanimou, ele continuou esperando e teve esse livramento. E outra parte interessante também, que homens ousados não se esquivam. E ele, livro que é em Atos 20, Paulo escreveu aos seus discípulos em Atos 20: quando eu estive com vocês, eu lhes ensinei publicamente de casa em casa, dei-lhes tudo aquilo que vocês precisam para ser bem-sucedidos. Eu não me esquivei de nada. Então ele faz uma comparação que o apóstolo Paulo, mesmo diante de todas as dificuldades que ele tinha, as surras, os açoites, que em cada cidade que ele chegava ele era preso, ele era torturado, e mesmo assim ele continuava pregando o evangelho, ele ia de casa em casa, não desanimava nunca, e ele fala que nós homens, nós devemos nos posicionar e não nos esquivar. Quantas vezes nós, homens, deixamos de tomar decisões nas nossas vidas e nós deixamos que outras pessoas decidam por nós? Quantas vezes nós, homens, em nossa própria casa, nós não decidimos nada e deixamos essa responsabilidade, ou às vezes até isso vira um fardo para as nossas esposas? Quantas vezes nós deixamos e nos omitimos? E eu conto para vocês isso porque eu era uma pessoa assim. Eu não tomava as decisões na minha vida e depois me acarretava consequências. Muitas coisas ruins aconteceram
por eu deixar de tomar uma decisão, por eu me esquivar, ou eu me omitir e sair de lado, ou também, né, simplesmente não sem fazer nada. E isso foi sempre ruim e acarretando sobre a minha esposa ela ter que estar tomando decisões sobre a nossa vida, sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa casa. E hoje não, hoje eu entendi que eu, como o homem da minha casa, como sacerdote do meu lar, eu devo tomar as decisões. E claro que eu não vou fazer tudo isso sozinho. Sempre nós conversamos em conjunto e oramos também para chegarmos na melhor solução e na direção de Deus. E a partir disso, as consequências, né, das decisões são diferentes daquelas decisões do passado. Essa linha também de não se esquivar, ele conta a história que ele conheceu um amigo e esse amigo, ele era esquiador. Ele esquiava naquelas montanhas de gelo e dava saltos enormes. E um dia ele pergunta pro amigo dele: você não tem medo quando vai dar esse salto? Não tem medo que aconteça uma tragédia, que caia, né? Qualquer coisa possa acontecer. Mas o amigo dele responde: eu não tenho medo porque eu me concentro no objetivo final. Eu não me concentro naquele intervalo ali. Não é aquilo ali que me move. A minha esperança está no final. E dessa maneira, se nós olharmos para o nosso objetivo final, para a esperança final das nossas vidas, todo o processo que nós vamos passar, as lutas, nós vamos conseguir vencer, porque nós vamos fixar os nossos olhos no fim, no objetivo final, na conquista. Se nós ficarmos parados e pensando se vai acontecer alguma coisa ruim, se eu vou cair, aí a gente paralisa. E é da mesma maneira que ele conta no capítulo 1 que homens ousados estão sempre em movimento. Então, mesmo que os nossos movimentos sejam arriscados, nós devemos estar no movimento. E se nós errarmos, se nós cairmos no meio do caminho, nós devemos levantar, nós devemos ajustar o que está errado e nunca desistir. Sempre seguir em frente no objetivo final. E eu, na minha vida, tenho como objetivo final contemplar a Cristo, estar com Ele no fim da minha vida, durante toda a minha vida caminhar com Ele. E eu fixo os meus olhos nele. E isso me faz avançar porque eu sei que maior a recompensa no final da jornada do que toda a jornada. E se eu caminhar certo como ele me manda, no final o prêmio é muito maior. E embora haja o sofrimento, embora haja todos os processos que envolvem essa vida, nunca devemos tirar os olhos da nossa esperança. E para mim, a minha esperança é Cristo. Mais adiante um pouco, então, ele comenta sobre a vida de Josué. Josué, um homem ousado com um Deus grandioso. Josué, ele foi sucessor de Moisés. Moisés andou com o povo durante 40 anos no deserto, depois daquela saída, cruzando por dentro do Mar Vermelho a seco. Então, Moisés não entra na Terra Prometida e o sucessor dele, Josué, então, fica encarregado de comandar o povo. Imagine a responsabilidade que estava nas mãos de Josué. Imagina a pressão que ele sofria naquele momento de ter que carregar um povo inteiro que deveria entrar numa terra desconhecida e enfrentar exércitos que eles nunca tinham visto e também ainda alguns exércitos super fortes, super poderosos. E quantas vezes nas nossas vidas nós não passamos por dias turbulentos, né, por guerras, por temporadas difíceis, por desertos,
onde nós não enxergamos saída e nós achamos que tudo vai dar errado, que tudo está errado. Mas ele diz aqui nesse livro que Deus nunca está no mau dia, ele sempre está no bom dia. E ele fala aqui no livro que nós devemos pedir sabedoria a Deus, porque a sabedoria Deus dá de graça, está escrito lá no livro de Tiago. E quantas vezes nós não pedimos sabedoria e nossas decisões são tão erradas por nós não refletirmos, não pedirmos essa direção. Se nós pedirmos, Deus nos dá sabedoria livremente, gratuitamente, e Ele quer que a gente seja sábio, Ele quer que a gente tome as decisões certas. E nesse texto, ele faz uma paráfrase dele mesmo, de textos que Paulo escreve a Timóteo. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu jovem protegido, diversas vezes: estimule o dom que há em você. Não deixe os outros o intimidarem. Não receie por ser jovem, não se preocupe com os começos humildes. E em seguida falou: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, de amor e de equilíbrio. Paulo sabia que Timóteo poderia se assustar e por isso lhe disse em resumo: Deus lhe deu poder e a unção do Espírito Santo, não um espírito de medo, mas de poder e amor e mente sã. E mente sã significa julgamento sábio. Deus nos deu sabedoria. Sabedoria é a capacidade de fazer a coisa certa e do jeito certo. Que lindo isso que Paulo estimula o jovem Timóteo para que ele não tivesse medo, porque ele era jovem, estava começando. E aqui ele fala que começos, humildes, ele não deveria se preocupar. Quantas vezes nas nossas vidas a gente fica esperando aquele cavalo encilhado passar, que é aquela oportunidade imperdível, e a gente deixa de fazer começos humildes, deixa de começar humildemente. Plantamos a semente e Deus é que vai regar, Deus é que vai fazer essa planta crescer. Não é pela força do nosso braço. Nós não somos capazes. Claro que a gente deve se esforçar ao máximo para conquistar os nossos objetivos, mas sem a mão de Deus é muito mais difícil. Nós penamos muito por ser teimosos e não deixar Deus entrar nos nossos negócios, nas nossas vidas, na nossa casa. Porque Ele que tem a sabedoria e Ele que nos ensina essa sabedoria, nos dá essa sabedoria livremente. E ele continua falando que sobre a sabedoria de Deus também, que Deus é que sabe, que também às vezes nós nos moldamos às realidades desse mundo e não acreditamos no que Deus tem já dito para as nossas vidas. E Deus é que sabe, Deus tem planos maiores do que os nossos. E ele cita uma passagem aqui que está escrita em Jeremias, no capítulo 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem um plano para você, homem, para mim, homem. Ele tem um plano e Ele é que sabe desses planos. E os planos dele são sempre bons. Deus não tem planos ruins, planos miseráveis para as nossas vidas. Deus tem os planos certos. Ele fala que homens ousados planejam vencer, você será bem-sucedido, você lutará e guerreará com a força dele até conseguir vencer. Nessa parte aqui, ele fala que Deus deseja que a gente vença, embora às vezes nós passamos por dificuldades ou nós retrocedemos, voltamos a etapas anteriores a quais nós já tínhamos passado, mas o plano dele é que a gente vença. E essas voltas podem ser para nos instruir, para nos corrigir, para nos dar sabedoria. Passe por esses processos, por essas lutas e saia mais forte. E também que a gente possa, através das nossas lutas, ajudar outros homens, outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades as quais nós lutamos e nós vencemos. E para finalizar nesse capítulo 2, Josué, então, ele foi um grande líder porque ele foi fiel a Deus. Também Deus deu sabedoria para que ele fosse um grande conquistador do exército de Israel. E Josué foi um líder estratégico
ele soube os momentos certos de atacar, tudo sob a direção de Deus na vida dele. E no comecinho do livro de Josué, Deus fala: seja forte e corajoso, não temas que eu estou contigo. E Deus então anima Josué e fortalece, porque Deus sabia que a responsabilidade dele era muito grande, até porque Moisés, o antecessor dele, foi usado por Deus para fazer grandes maravilhas. E isso poderia dizer para Josué que ele, no interior dele, que de repente ele não conseguiria, ele não chegaria à estatura de Moisés, não teria a mesma capacidade, mas Deus diz: seja forte, seja corajoso, que eu estou contigo. E é isso que Deus diz para nós homens, que não importa o que está acontecendo ao nosso redor, se a situação é difícil, Deus diz para nós: seja forte e corajoso. Não temas, eu estou contigo, e Ele vai te dar a sabedoria que você precisa para enfrentar essas lutas, para enfrentar esses exércitos que estão se levantando contra você. Você só precisa se manter firme, deixar que Deus trabalhe também, dar liberdade para Ele, pedir a sabedoria para que as decisões que você tomar sejam as decisões certas. E aqui ele cita um texto de um jogador de futebol americano que diz: sim, a essência de correr riscos é a tendência ao fracasso. E se não fosse assim, não deveríamos correr riscos, mas correr para certezas. Nós, em todo o nosso dia, nós estamos correndo risco. Nós temos a tendência ao fracasso, mas nós podemos vencer, nós temos a capacidade para vencer. Nós vamos correr os riscos, mas não quer dizer que nós vamos perder. Por isso que nós devemos nos manter firmes. Homem ousado, conto contigo para o capítulo 3. Daqui uns dias eu coloco aí para vocês. Um grande abraço.